Carlos Eduardo Pereira. Enquanto os dentes. Quando pisou na faculdade, ele se apresentou aos novos amigos como Tony, e assim ficou nos perfis das redes sociais. Antônio olha para a cidade, que vem se transformando a cada dia num movimento progressivo, seguindo uma ideia de urbanismo vertical. Os acordos com as construtoras, que vencem as licitações, oferecendo mais em conta de 3 orçamentos para o Estado. Prevêem alterações sempre apontando para cima. O que não se vê nesses casos é a terra podre, o subterrâneo formado de terreno arenoso misturado com água salobra. As máquinas nos condomínios, ligadas dia e noite, bombeando uma coisa barrenta, depositando em algum terreno baldio, em algum rio ou lagoa, o lodo que está na base, teimando em retornar o espaço que um dia foi seu. E é nesse universo que se espalham as redes de túneis das empresas de energia, do combo de TV a cabo, internet e telefone. Os dutos de água, de gás e de esgoto. A céu aberto as coisas vão se descobrindo. Alguns cenários mudaram bastante no bairro da infância, outros nem tanto. As ruas, desertas após determinado horário, têm mais postes, só que os pontos de luz amarelada não chegam a iluminar convenientemente o caminho. Antônio esqueceu dos buracos. Naquele subbairro específico, as vias são ainda mais acidentadas e ele vai precisar de força nos braços para superar o paralelepípedo irregular, o meio-fio alto, a calçada devastada pela raiz da amendoeira e a ladeira um tanto íngreme para chegar em frente ao muro de chapisco da casa onde foi criado. Do lado de lá da Bahia, a gaivota vai dar em outra praça, chegando ao terminal. Antônio vai cruzar o aterro composto de campos de futebol que são areia pura, quadras de concreto com tabelas de basquete quebradas e aros empenados, montinhos de terras e tufos de grama, uma lona cultural da prefeitura caindo de desuso, meia dúzia de aparelhos de mexer os ossos de contribuintes da terceira idade e nenhuma cobertura contra a chuva. Mas o que deve impressioná-lo de verdade é que a vista que se tem logo ao sair da estação. Quem deixa as barcas é obrigado a contemplar o paredão sem tamanho ao fundo de tudo. Antônio vai encarar o morro, a quantidade inacreditável de luzinhas acesas, feito estrelas no céu preto, as luzes dos postes, os emaranhados de fios que saem das gambiarras, que de alguma forma distribuem energia aos moradores da maior comunidade da região, que hoje deve estar tranquila, porque nenhum dos lados em disputa por território vai se atrever a dar de cara com a chuva braba. Se fizesse um sol bonito, Antônio poderia enxergar a pedreira que ocupa uma parte à esquerda da montanha, que certamente daria para abrigar centenas de famílias, não fosse a encosta. O barranco que a cada verão aumenta devido às trombas d'água que engolem aos pouquinhos aquilo que um dia já foi uma floresta. Antônio tem um amigo que é cria dessa comunidade. As casas onde foram criados ocupam regiões distintas do bairro, ainda que coladas, mas um bom observador percebe a diferença entre elas. Esse amigo trabalha como auxiliar de serviços gerais no condomínio onde fica o antigo apartamento. Às vezes cumpre expediente na recepção, cobrindo o horário de almoço de algum dos porteiros. Ele chega mais cedo e sai mais tarde que os demais funcionários, porque complementa a renda lavando os carros dos moradores. E não pode fazer isso enquanto varre o chão, passa pano nas áreas comuns do prédio ou cuida do jardim. Ele também se chama Antônio. Os dois se conheceram quando um deles limpava o espelho do elevador de serviço, enquanto o outro subia com as compras de uma festa que estava para ocorrer naquela noite. Um Antônio convidou o outro para aparecer lá mais tarde e ele a princípio declinou, mas terminado o expediente, se refrescou como pôde, trocou de roupa, se perfumou e acabou tocando a campainha
do 705. Chegando lá, demorou para aceitar a primeira bebida. Repetiu que não estava com fome, que já tinha jantado. Fingiu que conhecia aquelas músicas, que achava graça das piadas cada vez mais diretas sobre a camisa verde-limão que estava usando, puxadas por um barbudinho que não saía de perto do Antônio. Falou que não ligava, garantiu que não levava a mal as gargalhadas de Antônio e dos outros, ouvindo essas piadas. Chegou uma hora em que Antônio dispensou seus demais convidados, inclusive o barbudinho. Ofereceu outra dose de uísque para o xará, sem dizer mais nada, foi desabotando a camisa verde-limão, depois os dois foram tomar um banho juntos. O antigo apartamento tinha muitos quadros, pinturas e fotos impressas do próprio Antônio. Com o tempo, foram ficando apenas as marcas das molduras das paredes. Havia também coisas que não estavam expostas. Uma pilha que ficava num canto do ateliê foi diminuindo aos poucos. Depois que virou cadeirante, Antônio teve que vender tudo, quadro por quadro, numa feirinha de antiguidades e outras coisas que acontece em torno de um coreto onde costumam fazer uma roda de chorinho nos domingos de sol. Ele fazia experiências, testava superfícies diferentes, brilhosas feito laca, como os carros antigos de luxo, e nelas a tinta pega de outra forma. Ele alcança outros resultados. Tentava capturar algo de ritmado, umas batidas. Usava pincéis, mas também baquetas, palhetas, coisas que imprimiam na tela um movimento vigoroso e musical. Comprava tintas nas cores básicas e depois passava horas, a noite inteira, misturando e misturando, até chegar num tom que parecesse novidade. Aí ficava o dia todo com o sorriso besta de quem descobriu a pólvora. Trabalhava em painéis 70 por 70, de forma a refletir quase como espelho, causando um efeito estranhíssimo, aproximando, conduzindo o observador para dentro da pintura. Esse observador passando a fazer parte dela, emoldurado. Eram leituras possíveis apenas na cabeça de Antônio. Ele sabia disso e não precisava de ninguém dizendo: "Ei, que quadro bacana, tu pinta bem pra cacete, hein?" As telas podiam não ser boas, tudo certo, mas não era só isso. A pintura era parte dele. Não havia escapatória. Com a fotografia, Antônio começou ainda na escola, onde fez parte do Grêmio, responsável por registrar as imagens dos eventos oficiais. Poderia ter sido qualquer outro, Grêmio de vela ou de xadrez, mas acabou se juntando ao dos fotógrafos. Não por gosto ou por vontade, mas porque foi corteado por veteranos que só queriam escapar das formaturas no sol quente, largando a faina, o serviço sujo, para o boy que cuidava do equipamento. Revelava os negativos e varria a sede, que não passava de um quartinho sem janelas, com os tacos do piso soltando, deixando à mostra uns preguinhos que espetavam as palmas das mãos na hora de pagar flexões. Castigo que os aspirantes mais antigos aplicavam quando um mais moderno cometia alguma falha ou quando queriam se divertir vendo o subordinado se esfolando até cair de cara no chão. De maneira que na escola Antônio jamais tirou fotos de verdade. Na faculdade voltou a tentar. De vez em quando, acompanhava uns amigos de outros cursos em passeios pelo campus e, com a câmera na mão, registrava qualquer coisa. Uma borboleta, uma sombra. Ajudava os colegas com as notas, com o manuseio das lentes e outras coisas disponíveis no departamento, e que ele não tinha condições de comprar. Até que um dia, já filósofo diplomado, Antônio se matriculou num espaço de oficinas permanentes, que conheceu por acaso, acompanhando um amigo que estudava por lá. Ao final de cada turma, os alunos eram incentivados a expor seus trabalhos pelos cômodos do casarão, situado num bairro bucólico de vista inspiradora, com áreas de cidade do interior. Antônio fez um curso, depois outro, e foi adquirindo aos poucos equipamento e acessórios, dominando a técnica e treinando o olhar. Trouxe tudo para a vida prática, fotografando batizado, casamento, formatura e aniversários de criança,
mas não deixou de lado o prazer de fotografar para si. A série a que vinha se dedicando antes do acidente, antes do carro capotado, do qual saiu numa cadeira de rosas, envolvia o registro de amigos atores interpretando personagens saídos do século XX. Era comum nas residências do subúrbio ou do interior que houvesse molduras ovais com imagens amareladas do casal que deu origem àquela família. Fotos antigas, com pessoas olhando sérias, encarando de volta qualquer um de um canto da sala. As fotografias impressas em papel de sal davam uma aparência envelhecida, um resultado bem difícil de alcançar, pois se o fotógrafo pesa a mão, se erra um bocadinho na técnica, não tem jeito. A foto some para nunca mais. Antônio reinicia o celular. Consegue enxergar os ícones surgindo na tela enquanto sente a leve tremedeira do aparelho na mão esquerda. Aumenta o som e abre os aplicativos de redes sociais. Está quase chegando ao limite permitido de amigos porque aceita qualquer um que se interessar, com a intenção de divulgar suas fotos e obras. As redes também trazem dicas do que acontece nos bares e boates gays da cidade, num guia de turismo alternativo. Numa dessas redes fica o grupo que os velhos companheiros de turma usam para se manter conectados, entulhando o aparelho de pornografia barata, opiniões reacionárias, bullying explícito e outros assuntos que um bando de quarentões congelados no tempo poderia evitar. Antônio não sai do grupo, pois não quer parecer um espírito de porco, desenturmado, mas se deixa no silencioso e entra de tempos em tempos para pagar a quantidade inacreditável de lixo acumulado num único dia de postagens. A Escola Nacional da Armada funciona sob o regime de semi-internato, o que significa que os aspirantes a oficial têm que ficar aquartelados de segunda a sexta-feira, mas recebem autorização para passar os fins de semana com os seus familiares, exceto a equipe da escola de serviço e os punidos por questões disciplinares. A rotina nesse lugar não muda nunca. Às 6 da manhã, o corneteiro invade o alojamento com o toque de alvorada. E aí todos têm 15 minutos para estar formados em frente ao rancho para o café. Enquanto isso, o veterano de plantão fiscaliza as camas arrumadas, ordena acelerado e verifica se cada um se apresentou com a barba bem feita, o sapato devidamente engraxado. Assim que é ordenado, sentai-vos, os aspirantes vão se servindo da comida, que já não chega tão quentinha às mãos dos mais modernos, pois o normal é que se respeite a sagrada antiguidade. As aulas começam às 6:45, quando entra em sala o instrutor ordenando levantai-vos, e o conhecimento teórico é transmitido até 15 para meio-dia, hora de mais uma formatura, logo antes do almoço, na pista feita de carvão raiado de cal. Os rapazes ouvem a ordem do dia, cantam hinos em honra à bandeira e à nação, e desfilam levantando com vigor o pó preto que gruda na nuca, na testa e no nariz. Às sextas-feiras eles comem picadinho ou sopão. Isso depende do tempo, se faz muito ou pouco calor, e a decisão é acertada, pois essas duas opções são as que mais se prestam ao pleno aproveitamento das sombras do cardápio semanal, que é basicamente uma variação do que os aspirantes chamam de carne de monstro. Assada às segundas, frita às terças, ensopada às quartas, rolê às quintas. 1:15 da tarde chega a hora da suga, quando o efetivo completo do corpo de alunos se reúne no carvão para as atividades físicas diárias. De cima de um palanque armado à vista de todos, um sargento puxa sempre a mesma sequência de exercícios. Chova pedra. As instituições militares levam muito a sério o disciplinamento do corpo por meio dos desportos e da ordem unida. Assim se formam indivíduos viris, perfeitamente adequados à vida, na caserna e fora dela. Antônio chegou à escola sem a mínima sintonia com esse universo. Ele era um cara educado demais, que falava baixo, prestativo além da conta e incapaz de dizer palavrão, que conservava o timbre agudo na voz e a gentileza nos modos.
Nada daquilo parecia combinar com a exigência física naval, mas Antônio já era alto. Os olhos do treinador de vôlei brilharam ao dar com o magrelo de 1,96 m, 1 cm acima do limite de altura previsto no edital do concurso de admissão. Fato que não chegou a ser um empecilho para o garoto, em princípio desengonçado, que malhava forte depois do treino e acabou se tornando a principal estrela do time. Para sobreviver à escola é preciso compreender e fazer bom uso da dinâmica dos grupinhos. Um dos sinônimos para calouro na marinha é negão. E pouco importa se o sujeito é branco, se ele é amarelo ou se é azul. Nas Forças Armadas todo boy é preto. Ali os garotos precisam descobrir afinidades, rapidamente se enturmar. A geografia conta muito e formam-se grupos do mesmo bairro, da mesma cidade. Depois vêm aqueles oriundos da mesma religião, do mesmo grêmio estudantil, os companheiros de armário, de equipes esportivas. O atleta tem seus privilégios, ele come melhor. Após a suga, todos saem para uma corridinha de alguns quilômetros, mas a volta é cada um para o seu lado. Quem não é de equipe ganha algum tempo livre para adiantar as tarefas do dia seguinte, estudar ou dormir. E os demais seguem para os seus respectivos treinamentos. O racha entre sulgueiros e atletas, dentro e fora de cada turma, nasce aí. Quem é atleta ganha suplemento alimentar, o que ajuda a potencializar o rendimento esportivo. E os veteranos da equipe protegem os seus bichos, outro sinônimo para boy, evitando que os mais modernos dos times tenham seus farnéis confiscados pelos mais antigos que não praticam luta alguma, que não arremessam peso ou dardo, que não saltam, não correm, não sabem nadar direito. O conceito de um atleta junto ao comando geralmente é alto. Varia um pouco dependendo dos resultados nos torneios, entre forças, mas costuma ajudar se o cara não é um dos mais inteligentes. O banho no retorno do ginásio acontece com o banheiro bem menos lotado, já que os sugueiros, a essa altura, se enfileiram por ordem de chegada na porta do rancho para a janta. E isso é bom porque encarar a água fria que sai dos muitos chuveiros pode ser mais difícil se eles são disputados na porrada por 4 ou 5 companheiros pelados com a saboneteira na mão. Às 7 da noite começa o estudo obrigatório e por 2 horas e meia não pode haver ninguém fora das salas de aula, a não ser que esteja de serviço. Ainda tem uma ceia, também obrigatória, para que os aspirantes estejam bem alimentados durante o descanso, que virá em seguida ao toque de silêncio. Durante a noite a movimentação continua, só que com menos luz. Quem precisa estudar volta para a sala, e essa é uma decisão que deve ser bem pensada, pois o terreno já não é tão seguro com um entra e sai liberado de mais antigos procurando diversão. O alojamento também pode ser perigoso. É tão fácil esbarrar com gente lavando as cuecas na pia quanto encontrar de surpresa um grupo de aspirantes do último ano. Teve uma noite assim. Antônio, deitado no beliche, parecia dormir quando chegou o Dantas Melo, vulgo Paulo Meinha. 012? Tá cortado? Antônio saltou da cama e, em posição de sentido. Arrego da Silva. Tá me estranhando? Sou eu, Paulinho, pode ficar à vontade. Vim aqui para te dar um aviso. Tem uns caras da minha turma aqui pela loja de vocês. Eles sacaram que o oficial de dia já foi dormir. Vieram para cá com uma lista na mão. Fiquei sabendo que seu nome está nela. Eu nem me dou muito com eles, mas achei melhor vir junto para te proteger de alguma forma. Vamos fazer o seguinte. Eles agora estão lá do outro lado, reunindo os boys, e já vão chegar em você. Não adianta fugir, tu sabe disso, mas fica calmo que quando chegar a sua vez, eu assumo a faina. Estou precisando conquistar algum respeito e eu achei a solução ideal para nós dois. Se liga só, eu mostro para a turma que posso ser filha da puta e ao mesmo tempo alivio o seu lado. Esse trote é simples, eu grito uns palavrões no seu ouvido, posso até te dar umas porradas, não leva mal. Mas você abrir esse pacote aqui, ó, é sabão de coco. E tu morde com vontade. Tem que partir a barra em 2 pedaços. Esse é o bizu. Não precisa engolir. Se tiver dificuldade, eu te ajudo. Faça uma pressão assim, ó, por baixo do queixo. Fica até mais fácil.
Vai arder um pouco, de repente queima a beiça, mas é melhor, pode crer. É uma pegada mais leve do que as brincadeiras que eles estão fazendo por aí. Ajuda se você engasgar, ou melhor, chora. Não vai bancar o machinho, né? Eles vão se divertir um bocado vendo o grandão do vôlei chorando que nem uma bicha. Aí te deixam em paz. Depois que a gente sair, você corre pro banheiro, cospe o sabão na pia, escova o máximo que puder, é importante. Bota bastante pasta. Amanhã ou depois não vai sentir mais nada, pode crer. Faz isso pelo seu camarada? E olha bem, da Silva, não esquece, me chama de chefe, tá? Vai ser melhor. Na gaivota, chega perto de Antônio uma senhora. Ela estava agorinha cochichando com uma outra igual a ela, no bordo oposto. Veste saia comprida e blusa abotoada até o pescoço, ambas da mesma cor, uma variação ordinária de bege, e usa um coque nos cabelos, e óculos, lentes grossas, que olhando de frente fazem as rugas parecerem maiores do que são de verdade. Antônio já tinha percebido que ela se aproximava, abrindo caminho até ele, pedindo baixinho: "Dá licença, minha filha." Pensou em fingir que estava dormindo, mas não pôde. "Você já conhece a nossa publicação? Pode pegar, meu filho, é gratuita. O sotaque é de algum lugar entre a Colômbia e a Bolívia. Se tua fé for grande o suficiente, o Todo-Poderoso vai te levantar dessa cadeira." "Ele pode tudo." Ela diz isso tomando o jornal das mãos de Antônio e apontando os dedos finos para as ilustrações que alternam gente sofrida em fundo cinza com famílias sorridentes num campo repleto de flores, com a mesma expressão de alegria que ele procura reproduzir, mas tem dúvidas se está conseguindo. A senhora faz uma sequência de perguntas que ela mesma responde, seguindo o roteiro iluminado pelos capítulos e versículos constantes do impresso, que manipula com habilidade. Fala que a congregação está presente no mundo todo, que se Antônio quiser pode encontrar informações complementares na internet. Deixa que eu marco o endereço para você. Que acontecem reuniões todos os dias, que Antônio está mais do que convidado a participar. Na casa, todo sábado de manhã, a mãe preparava o café do comandante e saía com Antônio para a igreja. Era o momento dos dois. Antes da missa, ela ficava na porta ajudando como dava, vendendo lembrancinhas, organizando o caderno mensal de doações. Quando o padre, que sempre falava de paciência e misericórdia, subia no altar para as primeiras bênçãos à comunidade, a mãe recolhia as velas, os santinhos e desarmava a bancada. Depois os dois entravam pela passagem lateral da capela construída pelos escravos em homenagem à Virgem e ao Menino Jesus. E iam até lá na frente, onde seus lugares estavam reservados, pois fariam as leituras do dia, cantariam os hinos, contribuiriam com os trocados na hora do ofertório, comungariam e rezariam em silêncio de joelhos, agradecendo pela semana abençoada, pela união da família em Cristo e pela comida na mesa. Tentaram fazer de Antônio coroinha, mas ele se atrapalhava quando tinha que tocar a sineta. Talvez fosse jovem demais para a função, para entender aqueles procedimentos todos. Ele se enrolava com a túnica, se sentia incomodado com os olhares, com os risos dos garotos caçoando dele, que ninguém mais parecia perceber. Terminada a cerimônia, a mãe voltava para a porta da igreja para combinar as visitas da semana. A missão evangelizadora, orientada pela diocese, convidando os fiéis para a oração, o que ela fazia sozinha, porque o comandante entendia que era coisa de mulher. Eles voltavam por um parque onde havia um teatro de marionetes. Antônio ganhava 30 minutos para acompanhar, a meia distância, as crianças pintando com as mãos de guache num cavalete montado só para elas. Um rapaz de boné colorido imitando com uma rabeca muitos bichos diferentes. A música que vinha do bandolim, do pandeiro, sem pele, do acorde, do triângulo e do bongô. As cantigas, a moça de saia de renda, a fita no cabelo que às vezes aparecia fantasiada de boi pintadinho, as flâmulas de chita, o sujeito no meio da roda dançando esquisito, com uma mão na cabeça e a outra na cintura, e que depois dava um braço em alguém que tomava seu lugar. Os bonecos,
a coreografia dos 3 porcos na beira do laguinho ou do jacaré paiô, com o rabo balançando. Depois disso, passavam no aviário e a mãe apontava para uma galinha bem gorda, que depois seria morta e teria o sangue recolhido para fazer molho pardo para o almoço. Na parte mais residencial de um bairro vizinho ao do antigo apartamento, existe uma praça. Nela costumava acontecer um evento mensal, organizado de forma independente por um coletivo artístico ligado à Associação Municipal de Malabares e Circo. De tanto frequentar o espaço, Antônio acabou meio que integrando a trupe, que era formada de artistas de todas as inclinações, amigos, agregados e simpatizantes, numa família numerosa. Tratava-se de um palco aberto a todos aqueles que desejassem se expressar de alguma forma. Para participar, não tinha burocracia. Bastava entrar em contato pelas redes sociais ou simplesmente aparecer lá pelas 6 da tarde, com algum número já engatilhado. Antônio fazia de tudo para contribuir, ajudava com a lona improvisada, era um dos que desenrolava o mini picadeiro amarelo. Se precisasse, ficava como o cara do som, dava uma força com caixas, cordas, gambiarras, figurino e maquiagem. Mas naquele dia, pela primeira vez, seu papel era de fotógrafo oficial do antes, do durante e do depois das apresentações. O movimento tentava articular tudo de artista de rua para que juntos pudessem conquistar o apoio. Eles eram combativos, buscavam figurar na agenda cultural da cidade sob o lema "O coletivo fortalece". Muitos dos membros eram rodados, gente cascuda que participava de encontros internacionais de palhaços e festivais de circo pelo país. Antônio chegou cedo, preparou seu equipamento, logo começou a registrar tudo que envolvia a festa, rapazes e moças ensaiando coreografias com bastões coloridos e bolinhas de borracha. Uma menina sozinha fazendo movimentos inimagináveis no bambolê. O pessoal da banda afinando violinos e tambores. Uma galera bebendo cerveja e dançando música eletrônica, como se ninguém estivesse vendo. Uns peruanos barbudos com cara de Jesus. Uma rapaziada no fundão fumando maconha. 2 caras pedalando monociclos, um baixinho e o outro mais alto. Um assoprando uma escaleta e o outro equilibrando na cabeça uma bola de basquete. Um velho tocando gaita, um homem em pernas de pau. E foram chegando as crianças, seus pais, seus cachorros, moradores de ruas, jovens descalços, de sandália de couro, com botas esquisitas, tatuados, atletas de piercing tamanho G na orelha, alongando os músculos dos braços e das pernas. E os vigias foram saindo da guarita, de onde controlavam as cancelas. Uns grandões que ninguém conhecia, mas devidamente identificados pelos coletes pretos, com apoio escrito nas costas. Depois chegou a polícia, com cacetetes do tamanho de um braço esticado na cintura. A guarda municipal e os bombeiros, até que o mestre de cerimônias, de cartola e voz, de desenho animado, foi ao microfone anunciar que, infelizmente, não haveria mais show. Antônio queria ter estudado numa escola especializada. Queria ter colado desde novo num bambambam da pintura. Só que não foi assim que aconteceu. Enquanto ia se virando para pagar as contas de cada mês, se matriculava em oficinas, fazia cursos de história da arte, cinema, quadrinhos, fotografia, teatro, frequentava grupos de estudo sobre literatura, se encaixava em coletivos, o que dava. Foi numa dessas que conheceu Arnaldo, bailarino que virou coreógrafo de uma companhia que se apresentava mais no exterior do que aqui, e foi seu amigo mais querido. Não dá para contar as vezes em que conversavam, sozinhos, no antigo apartamento. Eles tinham afinidade profundas. Ficavam nessa até de manhãzinha. Antônio chegou inclusive a acompanhar o amigo em algumas turnês. Arnaldo defendia que a intuição estava acima da técnica. Dizia que antes de tudo vinha o sentimento, que a dança não consistia na sequência de um movimento seguido de outro,
O importante era o que estava no meio, o que ligava. Aquilo era a alma da dança. Ele dizia que era preciso descobrir as percussões do próprio corpo, do coração, e achava muito triste quando um dançarino não tinha ouvido para dançar. Arnaldo acreditava na dança como manifestação política, no corpo como ferramenta de expressão do modo de enxergar a vida. Falava que o bailarino brasileiro não tinha que ficar olhando para fora, que a produção na Europa e em outros cantos era sublime. Sim, mas aqui também, se nos faltava discurso, retórica, tradição. Sobrava vontade, então bastava exercitar a gentileza. Algum tempo depois do acidente, os dois perderam contato. Antônio tentou tocar a vida sozinho, aprendeu com os profissionais da reabilitação que era possível manter a rotina. Bastavam algumas pequenas adaptações e tomaria banho sem ajuda de ninguém. Poderia pegar um ônibus na rua e até mesmo dirigir. Teria como se trocar por conta própria, vestir as calças, os sapatos, a cueca. Seria um indivíduo autônomo, apto a trabalhar no que quisesse. Ele costumava ouvir de um tenente na escola que era um dos alunos de maior endurance da turma. Para quem não sabe, endurance é uma expressão muito usada pelos mariners, que poderíamos traduzir livremente como capacidade de suportar privações. O tenente sempre explicava em seguida. Ele era fã dos americanos e achava que o aspirante da Silva daria um baita fuzileiro naval. Antônio foi gastando sua alma de fuzileiro, só que chegou uma hora em que foi obrigado a refugar. Enquanto os dentes da boca deram conta, ele mordeu. Sustentou a vida que havia construído, tijolo a tijolo. Só que agora não dá mais. Agora ele sabe que acabou. Na gaivota, Antônio sente um cheiro doce que parece incomodar todo mundo menos ele. Trata-se de um sujeito que achou que era uma boa ideia replicar o desodorante aerosol ali mesmo. Nos últimos anos, Antônio constatou que está perdendo os sentidos, então procura aproveitá-los ao máximo. Enquanto ainda sente, acha tudo que é cheiro agradável. Seu paladar nunca foi dos melhores, resultado de anos usando diversos modelos de aparelhos dentários. Começou com um freio de burro, que parece ter durado a vida inteira. Depois veio outro também fixo, mas que se restringia à parte interna da boca. Na faculdade trocou por um móvel, que quando não estava usando, guardava numa caixinha de plástico. Tudo parte do sacrifício necessário para domar a arcada dentária mal nascida. E funcionou, porque hoje basta não descuidar da escovação, depois de cada coisinha que come, da utilização meticulosa do fio dental, do enxaguante à base de flúor e das visitas mensais ao dentista pago pelo convênio de saúde, para monitorar o eventual acúmulo de tártaro e a manutenção do clareamento. Assim, Antônio não chegou a cultivar nenhum prazer particular pela comida. Ele não cozinha, prefere os suplementos, que não passam de farelo enlatado para misturar com água ou leite, e as frutas sem fiapo. Os alimentos para ele têm sabor de rancho, são todos muito parecidos. Cada vez mais as coisas têm gosto de metal. O problema com a audição pode ser cisma dele. Antônio jura que escuta o tempo todo um zumbido, algo que lembra os tempos de escola, quando era sempre um dos primeiros a completar os circuitos de exercícios, comandados por um apito estridente, com o intuito de estimular os atletas que preferiam estar dormindo. A lesão na medula é relativamente alta, o que acaba por comprometer seus movimentos e a sensibilidade do tórax para baixo. Ele não sente nada, ou sente dores, e essa é outra contradição em sua cabeça. Essas dores perturbam o tempo inteiro, tanto nas partes do corpo que, pela lógica, não deveriam doer, quanto no resto. Dói os braços, as mãos e as costas, sobretudo o lado esquerdo, e ele não sabe por quê.
As pontas dos dedos já não captam as sutilezas de alguns materiais e nem sempre Antônio consegue distinguir diferentes texturas se não estiver olhando bem de perto, se não roçar de leve o rosto, se não cheirar ou lamber a superfície. A camada mais externa da pele pinica, arte, formiga. Antônio é capaz de cada vez menos. Com as limitações físicas, foi perdendo trabalhos, não entra mais na maioria dos lugares, não alcança determinadas alturas e não tem a mesma disposição de outros tempos. Passou a ver tudo por baixo. E sua visão já vem falhando, vai se apagar. É comum acordar pela manhã e continuar no escuro. Somente aos poucos vai percebendo a luz, as cores. No Parque dos Campos de Society, da ciclovia, do slackline, da grama farta que convida a piqueniques nos dias de sol, há também quadras polivalentes para os que praticam basquete, handball e futebol de salão. E aos fins de semana, mesmo depois das madrugadas de trabalho no ateliê, de um extra para garantir os 10% ou de uma festa comemorando qualquer coisa, Antônio acordava cedinho. Às vezes até virava à noite, mas era quase certo que seria o primeiro no vôlei, até porque a rede e as bolas ficavam guardadas na despensa do antigo apartamento. É preciso aproveitar o dia, então pegava o carro, colocava dentro tudo o que fosse necessário. Água, mochila com as coisas para fotografar, 4 laranjas e montava o esquema na quadra preferida, a que fica mais perto do mar, colocada ao posto de atendimento e observação que também aluga pranchas e remos e onde dão aulas de stand-up. Isso quando não chovia. Nesse caso, Antônio dirigia pela cidade sem destino certo. Um dia seu time estava ganhando, havia várias rodadas. Ele jogava bem, era um dos melhores, apesar de ser um coroa perto dos outros. E Antônio se preparou para bater uma bola alta na ponta, normal, só que dessa vez não saiu do chão. Sentiu qualquer coisa fora do lugar na perna de apoio, a perna esquerda, alguma coisa no joelho ou tornozelo, não soube distinguir. Algo encaixou torto, e Antônio, em vez de saltar, desabou e ficou se contorcendo, enquanto a bola quicava sozinha no lado errado da quadra, de concreto e areia. E os adversários, o pessoal que esperava de fora, ficaram na dúvida se era certo comemorar. Gilson, o levantador do time, um cara que não tinha motivo nenhum para se preocupar com Antônio, porque eles estavam brigados, o carregou no colo e colocou na grama. Por trás de uma exposição de arte existe um trabalho pesado. Os quadros, as esculturas, as peças de museu não vão flutuando até as paredes de uma galeria. Alguém precisa ter costas fortes para levá-las. Antônio circulou pelos bastidores. Fez parte do grupo de apoio de um centro cultural como auxiliar. Foram dezenas de mostras, nas quais atuou na montagem e na desmontagem. Certa vez ele passava pela ruazinha de fundos, onde fica o portão de carga e descarga do lugar, e decidiu ficar um tempo escorado na parede de uma casa na calçada oposta, observando o movimento sob a sombra projetada pelo prédio, metade moderno, metade rococó. Então chegou um segurança de paletó preto pedindo um cigarro, puxando conversa. Pode me chamar de Gilson. Antônio perguntou se não tinha como eles darem um pulinho no banheiro. Gilson falou, sério? Antônio sugeriu que fosse jogo rápido. Gilson disse, agora não dá para começar uma seleção para vaga aqui na... Agora não dá, tá? Para começar uma seleção para vaga aqui na firma e meu supervisor, se me procura e não me acha, ele me come o fígado. E foi dessa maneira que Antônio conseguiu o emprego. Primeiro como autônomo e depois com carteira assinada. O serviço era basicamente carregar caixas, umas caixonas de madeira que por fora trazem uma série de indicações adesivadas apontando a posição correta de manuseio, alertando em diversos idiomas que se trata de objetos fragilíssimos. Por dentro tem milhões de bolinhas de isopor, plástico bolha suficiente para embalar o bairro inteiro.
e uma tela enorme ou um pedaço numerado de instalação. Antônio gostava do trabalho. Usava o equilíbrio de tronco privilegiado de forma a evitar lesões e danos ao patrimônio artístico. Transportava a carga e em seguida desmontava, arrancando com cuidado os pregos das caixas, usando a parte de trás da cabeça do martelo. A partir daí, quem assumia era a equipe especializada, que, calçando luvas especiais, executava as instruções precisas dadas pelos próprios artistas ou pela curadoria. Uma grande vantagem daquele período era o acesso livre aos trabalhos, que Antônio podia apreciar pelo tempo que quisesse. Na gaivota, o fonoclama avisa que dentro dos instantes estaremos atracando, que as pessoas devem permanecer sentadas até que se conclua a manobra, que as marcações no piso indicando o sentido de desembarque precisam ser respeitadas, afinal a segurança também depende do passageiro, que a concessionária agradece a preferência e deseja a todos uma ótima noite. Assim que as primeiras palavras da mensagem são proferidas, começa o deslocamento infernal em direção aos acessos, tornando impossível enxergar as tais setas no chão do barco, colocadas ali para orientar o fluxo de gente que não vê a hora de pisar em terra firme. Antônio sente uma cutucada no ombro e se volta para ver um moço de uniforme azul, chapéu de marinheiro e colete salva-vidas, que lhe pergunta: "Cadê o seu?" Ao descobrir que Antônio não tinha recebido um colete, ele fica irritado e reclama da tripulação despreparada, que deveria ter destacado alguém para acompanhar o CDR durante toda a viagem. Avisa que ficarão ali, que os demais usuários desembarquem. Aconselha Antônio a encaminhar um e-mail para a ouvidoria da empresa relatando o ocorrido, porque se ele mesmo comunica, além de não servir de muita coisa, ainda acaba pondo em risco seu emprego.